Olá, o vídeo de hoje é sobre reforma administrativa, um tema que está quente devido à proposta que foi apresentada no dia 3 de setembro pelo governo Bolsonaro. Vale dizer que essa proposta, para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado por 3/5 dos parlamentares de cada casa. Também é necessário saber que, sendo ou não funcionário público, a sua vida será afetada caso essa reforma aconteça. Antes de mais nada, acho que cabe a gente falar sobre o tal funcionalismo público. Essa expressão ofusca grandes diferenças entre os segmentos. Segundo dados do IPEA, a expansão quantitativa do setor se concentrou nos municípios e quase metade das ocupações pertence no núcleo do provimento de bens e serviços do Estado de bem-estar, ou seja, saúde e educação. Não é demais de lembrar que o funcionalismo federal corresponde a apenas 10% da força de trabalho no setor público. Vemos que estamos longe de ter, como falam os que defendem a reforma administrativa, um crescimento descontrolado do setor público em tamanho e despesa. Há significativas disparidades nas remunerações entre diferentes níveis e poderes. Não se pode tratar o funcionalismo público sem especificar esses segmentos. Como já disse, o crescimento maior se deu na esfera do executivo municipal. E esse crescimento precisa ser analisado à luz das crescentes demandas por serviços públicos assumidos nesse nível. Então fiquem atentos aqui. Quando se fala em reduzir a máquina pública e seu custo, menos máquina pode significar reduzir quadro de professores, profissionais de saúde, fiscais de trabalho, fiscais ambientais e outros tantos serviços considerados essenciais. Isso posto, vamos lá. O que defende a proposta? O principal delas, a meu ver, é que o servidor público não tenha mais direito à estabilidade e à progressão por tempo de serviço. Mas o que pode acontecer? Com o fim da estabilidade, pode acontecer perseguições políticas, por exemplo. Ih, que exagero! Exagero? Oi? No começo de agosto, o Ministério da Justiça elaborou um dossiê com nomes de servidores antifascistas e encaminhou para diversas instituições como a polícia. Exagero? Bolsonaro disse com todas as letras que pretende tirar todos os comunistas do Estado. E bem se sabe que comunista para ele é todo mundo que dele discorda. Pode acontecer também a centralização do poder. Essa proposta dá poder para o presidente reorganizar a administração pública e transformar cargos públicos sem passar pelo Congresso. Acredita nisso? Ou seja, o presidente vai poder acabar com carreiras e até privatizar setores. Agências reguladoras como a Anvisa e instituições como o IBAMA e a Fiocruz ficam super vulneráveis. Isso parece bom para você? Pois é. Quem não será atingido? Parlamentares, juízes, desembargadores, promotores, procuradores e, adivinha? Isso mesmo, militares. E quem será atingido? Professores, profissionais de saúde, assistentes sociais, dentre outros, são os atingidos por essa reforma e se tornarão reféns dos serviços privatizados. Quando os defensores da reforma tentam forçosamente fazer a ligação entre funcionalismo público e privilégios, eles ignoram um importante papel que essas pessoas desempenham. Mas, Élica, acabar com a estabilidade não é algo positivo? Acabar com a mamata? Para começo de conversa, mamata é usar a disposição de cargos em gabinete durante os 28 anos em que esteve na política para nomear mais de 100 pessoas com relações familiares que muitas vezes sequer sabiam do posto de trabalho, ok? Mas, voltando ao foco. A estabilidade não tem por finalidade manter o servidor público a qualquer custo no serviço público, mas sim garantir a segurança aos servidores no exercício de suas funções. Por meio da estabilidade, é possível evitar que o servidor público favoreça interesses pessoais do seu superior direto em detrimento do interesse coletivo. Por causa da estabilidade, eu, funcionária pública, vim a público denunciar a intervenção do Cefet no Rio de Janeiro, sem medo de perder meu emprego. Você já viu funcionário da rede privada denunciando o chefe? Pois é. A estabilidade serve justamente para proteger a sociedade de governos autoritários. É por causa dela que você pode cobrar resultados daqueles que possuem o dever de exercer a neutralidade. Há ainda alguma dúvida que o fim da estabilidade abre portas para um aparelhamento? Ou você acredita que o Ministério Público e o Poder Judiciário terão a capacidade de coibir todas as ilegalidades que serão estimuladas ou facilitadas por esse novo modelo? Muitos servidores ficarão desprotegidos e sujeitos ao assédio moral funcional.
Não se esqueçam disso. E saiba, a estabilidade que temos hoje não é absoluta. Um servidor público pode perder o cargo se for condenado sem mais possibilidade de recurso jurídico ou quando descumpre algum dever ou alguma proibição presente no estatuto. Quando isso acontece, é utilizada uma apuração da ilegalidade e a punição pode ser a demissão em alguns casos. Mas não há servidores públicos ineficientes, Élica? Por óbvio que sim, mas longe de ser a maioria. Outra coisa para pensar, ok? Será correto excluir dessa discussão a estrutura na qual o servidor trabalha quando falamos em serviços mal prestados? Dito de outra forma, você acha justo atribuir exclusivamente ao funcionário a má qualidade do serviço e ignorar tudo o que ele precisa para trabalhar bem? Mas o servidor do Brasil não tem salário muito alto, Élica. Isso é verdade para uma minoria, que em grande parte não será atingida por essa reforma, ok? Na média, segundo o estudo do Banco Mundial, o funcionário público ganha 8% a mais que o trabalhador do setor privado que exerce a mesma função. Servidores municipais, que são a maioria do funcionalismo público, ganham em média 1% a menos. E segundo dados do IPEA, cerca da metade desses servidores ganham até R$2.000. Mas o Brasil não tem muitos funcionários públicos, Hélio. Você acha que temos um número excessivo de profissionais de saúde, policiais, bombeiros, professores e assistentes sociais? Você acha isso? Ora, se a gente comparar os números com outros países, vemos que o Brasil está lá atrás. O percentual maior de funcionários públicos é dos países europeus, isso mesmo, lá na Europa, para onde muita gente que está me assistindo já foi e disse que é uma maravilha. Enfim, espero ter contribuído para o debate. Meu nome é Élica Takimoto, sou professora licenciada do Cefet no Rio de Janeiro e estou pré-candidata a vereadora aqui no Rio.